E a Microsoft quer facilitar o uso do Linux dentro do Windows implementando uma interface gráfica. Hoje em dia, a gente já consegue utilizar o Linux dentro do Windows com facilidade através do WSL. Porém, é apenas um terminal, é uma tela preta que você consegue digitar comando, já é bem completa, para mim já era bem suficiente, bem maneiro ali. A gente conseguiu utilizar o Linux dentro do Windows através de um terminalzinho. Você consegue digitar todos os comandos, inclusive você consegue ter o sistema operacional completo só através daquele terminalzinho WSL. O WSL aqui, ó, vamos lá. A Microsoft planeja implementar a interface gráfica no WSL para facilitar o uso de distribuição Linux dentro do Windows. O que é uma interface gráfica? Basicamente é a interface onde você interage com os componentes, com ícones, com pastas, gerenciador de arquivos, coisas assim do Linux. No Linux a gente tem algumas interfaces gráficas. Eu gosto muito do XFCE, que é uma interface gráfica bem leve, bem tranquila. Inclusive a galera fica falando para utilizar outras interfaces gráficas. Qual interface gráfica do Linux? Até tô curioso. Qual interface gráfica do Linux você costuma utilizar ou você gosta de utilizar? Deixa aqui nos comentários para eu poder até testar, ver ali os seus comentários para poder ver. E o ambiente Linux te possibilita muitas coisas bacanas de desenvolvimento dentro do seu próprio sistema operacional. Por isso que a Microsoft não é boba nem nada, tá vendo esse movimento e também não quer perder esse mercado ou quer englobar uma fatia desse mercado, dessa parte Linux também. Eu comecei a utilizar o Linux, eu lembro que foi lá em 2012 na faculdade, numa biblioteca, que eu estava com o meu computador lá e eu tinha que instalar alguns softwares, eu nunca gostei de pirataria e eu vi, cara, deve ter alguma alternativa para você utilizar esse software. Eu lembro que até era um software bem simples, era um software de CAD, eu utilizava o AutoCAD, sendo que eu não tinha o licença, eu utilizava aquele modo gratuito ali, sendo que era muito limitado. Eu falei, cara, eu preciso utilizar um software que me dê a possibilidade de fazer as coisas aqui, mas só de forma gratuita. Pesquisando, eu pesquisei e encontrei ali uma alternativa para você utilizar o LibraryCAD, um software livre de CAD para você fazer projetos. Na época eu estava na engenharia para fazer aqueles projetos, aquelas linhas, aquelas coisas ali de projetos, e eu encontrei uma alternativa Linux. Daí eu comecei e falei, pô, vou instalar o sistema Linux para ver as possibilidades que eu tenho de utilizar softwares gratuitos de alta qualidade. E foi aí, desde 2012 eu instalei o Ubuntu naquela época. Desde 2012 eu utilizo o Linux como meu sistema principal, basicamente. Tem sido muito bom. Mas a Microsoft, ela percebeu esse movimento de que a galera tá cada vez mais alternativa utilizando o Linux. Vamos lá. O Windows Subsystems for Linux, que é o WSL, é um software notável. Cara, a WSL você consegue fazer tudo. Na verdade, ele é um sistema integrado, Linux basicamente integrado ali no seu terminal. E aqui a Microsoft ela planeja uma interface gráfica para o WSL. Apesar de todos os recursos que oferecem, o WSL ainda requer instruções via texto. Obviamente, é um terminal. Você faz tudo via texto, tudo via código ali. Você quer listar os seus diretórios, você dá um ls. Você quer abrir uma pasta, você usa cd. Você utiliza só comandos via texto para fazer interações com o sistema Linux. A proposta da Microsoft é você não fazer esses comandos via texto. É você utilizar o mouse para você clicar e arrastar e fazer todos os comandos e interações como a gente faz na interface do Windows também. Aqui, ó. E beleza, mas essa limitação pode ser superada em breve. Uma imagem que mostra a interface gráfica no WSL foi publicada na página do Dev Home do Windows no GitHub com o objetivo de fazer a comunidade dar opiniões ou sugestões para a implementação do recurso. Aí aqui tá, ó. Eu tenho o Ubuntu, tem o Deb Launch aqui, ó, tem o CentOS da Launch aqui. E, cara, beleza, vai ficar um negócio bem bacana. Atualmente aqui o Windows Subsystems for Linux, que é o WSL, é um aplicativo focado em linha de comando. Não há jeito fácil e integrado de o usuário descobrir, interagir ou gerenciar o WSL via interface gráfica. Por isso que a Microsoft está pensando nessa alternativa. Beleza, para quando aqui, ó? Para quando? Ninguém sabe ao certo. A publicação no GitHub dá a entender que o desenvolvimento da interface gráfica da ferramenta está na fase inicial, ou seja, ainda tem tempo, ainda tem coisa para rolar, tem muito teste, muita pesquisa ainda de mercado, muita coisa que vai acontecer antes de lançar essa feature aí, beleza? Aqui, ó. E no WSL evoluiu tanto nos últimos anos que provavelmente os desenvolvedores peguem no embalo e lancem o recurso ainda em 2024. Cara, seria um sonho lançar esse recurso ainda em 2024, bem atual aqui. E, cara, é uma evolução para o Windows e é uma evolução também para o Linux. Lembrando que sempre tinha aquela briguinha de Linux versus Windows, cara, esquece essas brigas. Ah, eu gosto de Linux, então eu odeio a Microsoft. Não, os dois têm bons benefícios, os dois têm os seus defeitos também.
mas você precisa tirar o melhor dos dois para poder trabalhar, para poder inovar, para poder produzir dentro de cada sistema. A gente que é da área de tecnologia, a gente precisa ficar ligado e nos pontos fortes e fracos de cada um para poder aproveitar ao máximo aqui. Então você, cara, que não saca ainda de Linux, cara, cada vez mais o Linux está tomando espaço dentro do Windows. Cada vez mais rotinas serão implementadas utilizando esse recurso de WSL. Ainda tá pouco, eu vejo aqui no mercado, mas ainda tá pouco. Mas cada vez mais o Windows está investindo no WSL, o Windows está investindo no Linux para você desenvolver. Então você que ainda tem resistência de utilizar terminal, linha de comando, essas coisas, cara, vale a pena você dar uma parada e estudada nisso aí, porque isso aqui é tendência para os próximos anos. Porque o Windows, ele está investindo aqui. Beleza? Você que é desenvolvedor, você precisa ficar ligado nisso, você não tem escolha. Uma coisa diferente, se você for usuário comum, você está utilizando lá, abrindo uma planilha para fazer algumas coisas ou enviar um e-mail, cara, isso daí não vai fazer a menor diferença para você, mas para você que é desenvolvedor, você que trabalha com a plataforma .NET ali, que é basicamente o core do Windows, .NET com C# e a plataforma Azure ali, cada vez mais vai ser implementado, cada vez mais o Linux vai tomando forma dentro do Windows. Então é bom você ficar ligado, beleza? E cara, o engraçado dessa notícia é que eu estava navegando agora há pouco na internet, estava vendo alguns vídeos do Fábio Akita. O Fábio Akita também é um influenciador na parte de tecnologia, um cara muito competente, um cara muito visionário, e também ele estava falando o seguinte, que todo desenvolvedor tem que saber Linux, porque o Linux vai tomar grande fatia do mercado. E esse vídeo, ele tem alguns anos atrás, é um vídeo até antigo, e ele já falava isso naquela época. E você vê a proporção que isso está tomando, essa proporção que vem tomando dentro do Windows, porque o Linux, ele está cada vez mais tomando a forma ali dentro do Windows. Então você que é desenvolvedor, você não pode se dar o luxo de não saber nada de Linux. Você precisa pelo menos entender o que você deve fazer ali. Cara, baixa um sisteminha ali no Linux, divide ali seu HD e coloca um sistema operacional lá em dual boot do Linux para você entender, para você ver como é que funciona, como é que é montado o sistema, quais são as partições, quais comandos básicos que você utiliza. Cara, tem que saber atualizar um sistema, tem que saber ver o diretório, listar arquivos, copiar, criar arquivos, tudo no terminal ali. Tem a linguagem Bash que todo desenvolvedor precisa saber. E cara, eu concordei com o vídeo do Fábio Akita. Eu concordei porque muita coisa que eu utilizo na minha rotina de programação, na minha rotina de desenvolvedor, eu implemento essas coisas de Linux lá no terminal, faço as coisas muito mais rápido. No VS Code a gente tem o Bash, que dá para fazer várias coisas. Eu implemento esses scripts, cara, que otimizam muito e me dá muitas oportunidades, me dá muita produtividade, melhor dizendo, na parte de programação, na parte de desenvolvimento. Então você que é desenvolvedor, você não pode se dar o luxo de não saber Linux, você vai estar atrás da concorrência. Então você precisa entender o básico do Linux. Faz o que eu falei, instala ali uma distribuição no Linux, é de graça, você não vai pagar nada, e você vai conhecendo, e você vai usando as coisas, e você vai ver que para programar o Linux é muito melhor, infinitamente melhor do que todos os outros sistemas. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso aqui. Será que vai vingar? Será que uma interface gráfica dentro do Windows vai ser produtivo? Será que não vai ficar lento? Será que não vai ficar bugado? Deixe aqui nos comentários para eu poder saber. Lembrando que na parte dos comentários fixado, eu vou deixar o link aqui de estudo que eu faço para estudar Python, estudar JavaScript, e também tem os equipamentos que eu estou utilizando na gravação desse vídeo. É só você conferir aqui nos links que eu vou deixar aqui nos comentários e também na parte da descrição desse vídeo aqui, beleza? Se inscreva no canal, porque esse canal a gente fala de programação e tecnologia. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!